Detetive Apostas Gerais. Antes de tudo, se inscreva em nossos canais, curtam, comente, deixe seu like e compartilhe. Muito importante a sua participação. Hoje estamos recebendo aqui nosso amigo Marinho, policial aposentado, psicólogo e também ator. Marinho, faça as honras, se apresente aí para os nossos telespectadores, para o nosso público em geral. Pois é, meu querido amigo Marcelo Alves Bambirra. Errei o nome, não, né? Não, só inverteu, mas não tem nada a ver. Bambirra Alves, Marcelo Bambirra Alves. Fique à vontade, Marinho. Mas é um prazer imenso estar aqui com vocês. E talvez seja interessante, igual você disse aí, do policial aposentado, policial civil aposentado, eu falar um pouco dessa minha história, de como eu desloquei de uma, como que eu diria, de uma roça. É, eu sou ainda até hoje caipira. É mesmo, Marinho? Eu me considero um caipira, porque eu vivi em fazenda até os 17 para 18 anos. Quando eu estava nessa idade aí, o meu pai ele mudou para a cidade de Almolevade. Seguidamente, eu fiz 18 anos. Pensei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Já que eu estou aqui, vou para a capital. E vim para a capital, Belo Horizonte, com 18 anos, quarto ano de grupo, semi-analfabeto. Entendeu? Aí, transitando em Belo Horizonte, ao passar ali pela Rua Platina, eu vi lá uma faixa assim, seja pipeiro. Aí eu falei, gente, por que não, né? Oh, que bacana. Entrei, lá era o batalhão da cavalaria, entrei lá, fiz a inscrição, passei pelos exames médicos, teve uma provinha de Araque, muito fraquinha. Também se fosse mais, né, um pouco mais pesado, eu acho que eu não passaria. Quarto ano de grupo, feito lá no interior, né? Isso foi em que ano, Marinho? Isso foi no ano de 70 e finalzinho de 75. Final de 75, início de 76. É como eles diziam, o pai pegava no laço, né, Marinho? Pego no laço, fui pego não só eu e quase todo mundo daquela época, né? Então entrei para a polícia militar, dali da cavalaria, fomos para o batalhão escola, na rua Doutor Gordiano, lá formaram-se os 4 pelotões, desses 4 pelotões eu fazia parte de uma quarta companhia, né? Sargento Camilo, Capitão Wanderson, e ali me formei soldado. Depois dali fui transferido para o batalhão de trânsito. Depois do batalhão lá no batalhão de trânsito, eu virei motociclista. Motociclista? Motociclista. Então eu trabalhava registrando ocorrências, né? Então era um trabalho até bastante interessante. E em 81 fiz o curso de cabo, um curso de cabo que durou 11 meses, entendeu? A gestação de um burro, né? Puxado, né? Bacana. Porque naquela época, em 81, estava tendo muitas greves. Greve na Mannesmann, greve essas companhias todas aí, Belgo-Mineira, né? Então, o coronel Klinger, que era o comandante do batalhão à época, a gente ficava mais aquartelado, que o batalhão escola nessa época já tinha virado o batalhão de choque, e o Klinger comandava. Então a gente ficava mais aquartelado do que fazendo qualquer outra coisa. Então o curso de cabo ele durou 11 meses, porque a gente ficava ali aquartelado para ser utilizado como pelotão de choque nas greves, entendeu? E aí, né, acontecia o que tinha de acontecer. Aí depois desse curso, e tem uma coisa interessante, durante esse curso a gente ficava lá, ao ficar aquartelado, lá tem um auditório, não sei se ainda tem, mas tinha um auditório muito interessante. A gente ficava ali fazendo teatro, fazendo brincadeiras, né? E lá surgiu uma dupla chamada Guardião e Vigilante, que era eu, interessante isso, né? Eu e o Marcelo Eustáquio, ele tocava viola e eu violão.
Aí um dia nós começamos a cantar e a coisa ficou legal. Então tinha lá um oficial, eu até esqueço o nome dele, falou: "Gente, vocês vão chamar guardião e vigilante, vocês é a nossa dupla". E ficamos a dupla, entendeu. E essa dupla perdurou aí por uns 2 anos. Aí depois a gente acabou desentendendo, a gente estava indo no caminho bom, mas a gente acabou desentendendo, separamos, eu nunca mais mexi com isso. Eu pensei: "Cantar não é comigo, deixa ser só polícia que já tá bom demais", né. Aí fiz em 84, fiz um concurso para o curso de sargento, iniciei o curso, mas depois eu acabei desistindo, porque nesse inteirinho aí, teve o concurso da Polícia Civil, eu me inscrevi, acabei passando na prova e fizemos a transferência mais ou menos, na época, da Polícia Militar para a Polícia Civil, parece-me que foram mais de 350 policiais. Isso foi em que ano, Marinho, que você entrou para a Polícia Civil? A Polícia Civil foi em 75 para 76. Não, 86. 86, né? Você é 293? 93, Então você é da turma da Xuxa, então. uma da Xuxa, por isso que somos bonitos assim, né? Somos da mesma turma, né, Marinho? Da turma. Foi 1986. Você lembra que naquela época só tinha policial bonito, né, rapaz? Você, Modéstia à parte, né? na PUC foi criada a Fera, que só para Só fera. Dr. João Reis, né? Então, João Nosso Reis. grande chefe lá da PURTUS. Um grande abraço para ele, caso esteja nos assistindo. Mas a nossa turma, então, nós tomamos posse em 12 de setembro de 1986. Eu, para a data, eu não sou muito bom. Não, mas só para refrescar. Mas continua seu relato aí, muito curioso. Não sabia desse seu lado aí, desse seu lado artístico, a sua passagem pela Polícia Militar, não, Marinho. Pois é. Então nós passamos por lá, depois viemos para a Polícia Civil, fizemos aquele curso nosso lá na Cadepol, né? Por sinal muito bom. Naquele tempo o bicho pegava, né? Com certeza. Nós tínhamos lá o Henrique, Nosso monitor lá, nosso chefe da ele academia. é muito interessante, né? Às vezes eu lembro dele até com saudades, né? Fizemos o curso lá, depois de nomeados, eu fui para Furtos e Roubos. Você foi direto para Furtos e Roubos? Direto para Furtos e Roubos. Permaneci lá por um bom tempo. Depois de lá, fui transferido para a divisão de tóxicos e entorpecentes. Eu passei por poucas delegacias, todas no âmbito do Departamento de Investigações. Aí, Furtos e Roubos, divisão de tóxicos e entorpecentes. Fiquei lá também um bom tempo. Depois de lá, fui ser inspetor na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, né, a DERCIF. Depois da DERCIF, eu fui para o Departamento de Investigações, ser assessor do Dr. Faria, Antônio Carlos de Faria. E, infelizmente, mais tarde, devido a um trágico acidente, nós perdemos um companheiro extraordinário. Faleceu ele e a esposa, as filhas também ficaram bastante machucadas, feridas nesse acidente. E com a morte desse nosso colega, até a gente emociona ao falar dele, que é o Germano, né? Uma pessoa insubstituível. Ele era o coordenador do Departamento de Investigações. E com a morte dele, eu estava no Departamento de Investigações como assessor do Dr. Faria, então eu fui direcionado para ocupar, não substituir, mas para ocupar o lugar em que ele trabalhava antes. E ali eu permaneci por um bom tempo, até me aposentar. Se aposentou, você estava então ainda na coordenação Na dele? coordenação do Departamento de Investigações. Eu fiquei lá mais ou menos uns 2 anos, 2 anos e meio, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos um período assim. Então me aposentei da Polícia Militar, mas não me aposentei da vida.
A vida continua, né? A vida continua, Oh, porque paralelo à carreira policial, você quer perguntar alguma coisa, fazer não, fique à vontade. Aí a hora que eu tiver que perguntar, pode deixar que eu. porque eu estou aqui só falando, 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 Não, mas eu sou só ouvinte. eu estou aqui num sistema de monólogo. Monólogo. Mas eu tô surpreso mas com alguns fatos. Eu não sabia que você tinha sido policial militar, não sabia. Pois é, Ué, interessante isso. E bastante esse lado seu interessante. artístico, né? Porque Sim. você antes de entrar para a polícia, você já tinha esse lado artístico, né, Marinho? Antes de vir para a Polícia Civil, Ah, porque eu entrei para a Polícia Militar em 75 para 76, uma coisa assim. Em 78, aí eu iniciei o curso de teatro com a saudosa Priscila Freire, lá no Teatro Marília, ela era professora e diretora do Teatro Marília. Então fiz o curso com ela, a gente fez alguns trabalhos, porém, o regulamento da Polícia é Militar isso era aí. muito rígido. Isso que eu ia te perguntar, como é que você conseguiu conciliar polícia militar num sistema rígido, sistema militar mesmo, né? Naquela época era bem mais rigoroso do que hoje, né? Uhum. Com curso de teatro, desse lado artístico. Como é que você conseguiu? Você fez mágica, né? No início eu conseguia, depois eu tive que dar preferência ao meu ganha-pão, né, que estava ali garantido, que é o trabalho da Polícia Militar, ou o teatro, que era um ganha-pão não garantido. Ah, então você chegou numa encruzilhada, né? Cheguei numa encruzilhada, então eu tive que fazer uma opção. Então abriu-se um hiato na carreira artística e fiquei só com a Polícia Militar. Tanto que se não tivesse tido, um bom desempenho na prova quando do concurso para a Polícia Civil, que me permitiu transferir da militar para a civil, eu iria dar baixa para seguir com a carreira artística. Mas eu talvez tenha sido sorte, né? Aquele Mineirão lotado, você lembra que você também fez a prova, né? Perfeitamente. Parece-me que, a grosso modo, tinha 97.000 pessoas. Não É uma lembro, coisa né? assim. Eu sei que a nota de corte, eu acho que eu tenho isso em cabeça, que acho que foi 62. Aham. Quem fez, que teve na nossa época que eu fiz a prova lá no bairro Caiçara, eu fiz a prova junto com mais três, o Eugênio, você se lembra do Eugênio Trancoso? O Eugênio morava na minha rua lá no Sim. Caiçara. Então eu, Eugênio, e teve um outro colega que chamava Robson. Nós fizemos uma prova junto. Uhum. E fomos. Mas não era um falando do outro, Não, juntos assim, foram. cada um numa carteira e outro no Não, outro, né? Mineirão, né? Acho que nem vi eles no dia da prova, mas nós fizemos inscrição junto. Até quem foi o responsável para a minha ida para a Polícia Civil foi o Chamone, Aham. seu amigo Chamone. Nós somos criados juntos. Ele morava na esquina lá de casa, na rua Pigmatita. Ele morava com a esquina se não me engano, com a Icaraí, ou Marambaia, não recordo agora o nome, me foge. Eu tenho esse problema, esse lapso de memória. E ele já era policial civil. E ele passou lá e falou: "Por que vocês não fazem inscrição?" E chamou a gente, nós fizemos inscrição. E eu lembro que acho que eu fiz 67 pontos na prova. Então, quem fez acima de 60 pontos foi aprovado, mas não classificado. Então, 62, o Robson, eu lembro até hoje, o Robson ele foi aprovado, mas não foi classificado. Então, lá da rua foi eu e o Eugênio, nós fomos para a academia. Se não me falha a memória, minha nota foi 67. Não muito boa, não, mas deu para passar também. Eu também, eu não me lembro a nota, mas fiquei bem colocado, eu acho, né. Eu fui chamado, assim, de primeiro e deu tudo certo. Mas retomando aqui o seu lapso de memória, para nós que somos policiais, embora aposentados, isso é muito bom, viu, ter esses lapsos de memória. Eu não sabia. É o doutor falando, determinadas coisas, isso é doutor Marinho muito falando. bom. Interessante. Mas aí retomando o teatro, né. Então, quando ao transferir para a Polícia Civil, cá é um outro sistema, não é? Nós somos policiais, mas somos civis.
e não militares. Não estamos sujeitos àquele RDPM, entendeu? O nosso regulamento, a nossa lei orgânica é outra, Mais flexível, né, mais Mário? flexível, não somos civis, né? Então eu pude retomar a carreira artística, retomar o teatro, cinema, não é? No teatro eu fiz vários trabalhos, muito mesmo. Se você me perguntar assim, eu nem lembro os nomes, que é muita coisa, né? Para quem começou em 78, não é? Eu não guardo recorte de jornal, eu tenho esse problema comigo. Não guardo recorte de jornal, não guardo fotos, não guardo nada disso. O que é bom fica na memória, Com certeza. entendeu? Não guardo nada dessas coisas. Lembro que eu fui premiado como o melhor ator no festival em São José dos Campos, outro no Rio de Janeiro. E eu viajei esse Brasil quase todo fazendo espetáculo. Entende? Hoje eu estou num programa de televisão no SBT, chamado Escolinha na TV, onde eu faço um personagem chamado Senador Vida Mansa, Ai, que é uma crítica, né, ao sistema político, a muitos dos nossos representantes, entende? Que é um senador que só pensa na licitação, no venha a nós, né? Ao vosso reino nada. É um personagem bem interessante. Quem tiver está curiosidade, parecendo humor, não. Está parecendo realidade, né, não? aproxima. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Quem tiver oportunidade aí, pode assistir no SBT às 8 horas da manhã, todos os sábados, ou na Oicon TV, aos domingos às 13 horas, ou então no YouTube. O YouTube, o programa foi ao ar, logo em seguida já entra no YouTube. Está lá à disposição. Como é que faz para acessar lá? Como é que é o nome? É só digitar Escolinha na TV. Escolinha na TV. Isso já aparece. Aí clica lá, escolhe um episódio, né, e vai nos assistir. Não, perfeito, Aline. Vamos fazer uma pequena pausa aqui para nós tomar um café, para nós fazer, tomar uma água, relaxar um pouquinho. E antes, mais uma vez, se inscrevam em nossos canais, é muito importante. Se inscrevam, curtam, compartilhem, deixem seu like, comentem. E a sua participação é muito importante. Nós vamos voltar daqui a pouco com esse lado artístico do Marinho. E também você falou que veio do interior com 4º ano, né? E hoje você é formado em psicologia, já fez pós-graduação, mais de uma que eu sei. Aí nós vamos voltar a falar sobre esse lado artístico e sobre esse lado profissional, a nova profissão dele, que é psicólogo. Hoje ele é um ferro velho, de policial aposentado, né? Ferro velho é um termo muito carinhoso, viu, gente? Mas daqui a pouco a gente volta. Um abraço a todos.